Livro de Gênesis, capítulo 8. Nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler Gênesis, capítulo 8. Glória a Jesus. As águas do dilúvio diminuem. Vamos todos juntos? E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou, e a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração:
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Grande Deus, mais uma vez te damos graças, ó Pai bendito, pelo imenso privilégio de abrirmos a palavra do Senhor e a lermos, ó Pai. Abençoe esta meditação em nossos corações, que possamos voltar para casa abençoados, fortalecidos, ó Deus, pela meditação da Tua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 91 do Inário da Águia. Glória a Jesus. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar de seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar de seu amor. Glória a Jesus, aleluia. Consagro a Deus os dias que me restam. Glória a Jesus. Pois bem, irmãos, então nós vamos meditar em Gênesis capítulo 8. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Agora, Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Este Deus aqui é o mesmo Deus que levantou as mãos lá
lá na frente, no barquinho com os discípulos, quando a tempestade tentava afundar o barco. E a tempestade se aquietou. Esse mesmo Deus que fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas, era o mesmo Deus que estava em carne lá na frente, encarnado em nosso Senhor Jesus. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. Por quantos dias choveu sobre a terra? Quem se lembra? 40 dias e 40 noites. Só que quando parou a chuva, a terra continuou inundada. E só começaram a minguar após de 150 dias. As águas não minguaram quando parou a chuva, não. Continuaram. Só após 150 dias. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Estes montes aqui estão localizados na Turquia. E recentemente encontraram vestígios da arca lá nesses montes, que ainda existem. O Monte Ararat está lá. Hoje ele é coberto com muita neve, de muito difícil acesso, mas foram encontradas madeiras que são datadas da época, que condiz com o que a Bíblia disse a respeito da arca. O que para nós não muda nada. Se eles acharem ou não acharem a arca, nós cremos da mesma maneira, porque está escrito. Está escrito, nós cremos. Ah, você crê na arca porque acharam um pedaço da arca? Porque a ciência provou? Não. Eu creio porque estava escrito. Eu já cria da mesma maneira. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes e os montes. Então as águas foram minguando, e no primeiro dia do mês, do 10º mês, apareceram os primeiros cumes. As pontas das montanhas mais altas, mais altas da terra, foram apontando, porque tudo ficou debaixo da água. Então foram apontando os primeiros montes, as primeiras pontas das maiores montanhas que existem hoje. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Lembrando que esta janela era para cima, como Deus ordenou Moisés construir. Então Noé foi lá agora e abriu a janela de cima. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas secaram de sobre a terra. O corvo foi e voltou, ficou voando sobre a terra, até que ele não retornou mais, o corvo. Nós vamos ver aqui o porquê. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé
e voltou a ele para a arca. A ele quem? A Noé. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Então você vê aqui que o corvo achou pouso para o pé dele. Não foi em terra seca que o corvo pousou, não. A pomba, porém, ela saiu e não achou pouso para a planta de seu pé. Agora, o que o corvo achou que a pomba não achou? Um achou e o outro não achou. O corvo, ele pousava sobre qualquer carniça, era a natureza dele. E a terra estava repleta de coisas mortas, boiando sobre as águas. Carniça tinha bastante. Então isso fala muito da natureza. Uma pomba, que é o tipo do Espírito Santo, ela não pousa em qualquer lugar. Ela não põe os seus pés em qualquer lugar. Agora um corvo, ele põe os pés no mesmo lugar que a pomba. O corvo põe os pés, come a mesma comida da pomba. Ele come comida de pomba? Come. A diferença é que a pomba não come a comida dele. A pomba não tem fel. Ela não digere carniça. Então, às vezes, pode-se ver, aí no natural, no dia a dia, um corvo se alimentando com pombas. Pode-se ver. Mas você nunca verá uma pomba comendo carniça com corvo. Isso nunca vai acontecer. Agora, um corvo comendo semente com a pomba, pode acontecer. Então o corvo saiu e achou pouso para os seus pés. Achou carniça. Era a natureza dele. Isto acontece nos dias de hoje com muitas pessoas que se autodenominam cristãs. Elas vêm, participam do banquete espiritual, do alimento dado por Deus, e passa um tempo, senta à roda dos escarnecedores, como disse o salmista nos seus salmos primeiro. Senta-se à roda dos escarnecedores. Que natureza é essa? Isso é natureza de corvo, não é de pomba. A pomba não digere, ela não tem intestino para ter companheirismo com corvo. Ela não consegue, ela sente mal. A pomba sente-se muito mal. Se ela comer, ela corre o risco de vida. Ela corre o risco de morrer. Agora, quando você vê alguém que participa, às vezes dá aleluia, dá glória a Deus, muitas vezes até muito mais alto do que a pomba, e passa ali alguns instantes, está envolvido em conversas de maledicências, de intriga, política religiosa, competição espiritual. Isso aí é um espírito de corvo. Não é de pomba, é de corvo. Ainda não tem o Espírito Santo. Falta muito para o Espírito Santo ainda. Lê a Bíblia, lê a mensagem e fala mal. Olha, falar mal não quer dizer falar coisas ruins do irmão, não. Às vezes é lançar uma sombra sobre um irmão, é lançar uma sombra sobre uma irmã, às vezes falando da mensagem, usando a mensagem como Satanás usou a Bíblia, não ungida, sem a unção do Espírito Santo. Uma pessoa que faz isso, ela está com o espírito do corvo.
não é da pomba, não é de Deus. Mas os que têm o espírito da pomba não sentam em qualquer lugar, não para ouvir qualquer conversa, não faz rodinhas com qualquer grupo de pessoas. Os que têm o Espírito Santo não, pois a alma dele geme quando isto acontece. O Espírito clama e diz: volta, volta, não tem pouso para os teus pés aqui, não tem pouso para os teus pés nesta conversa difamadora, não tem pouso para os seus pés neste ambiente pesado de difamação, ambiente falso, manufaturado, ambiente destruidor, fúnebre. É aquele ambiente que cheira a cemitério, cheira a sepulcro caiado. Isso aí é ambiente de corvo, não é de pomba. Às vezes ele come uma sementinha na igreja, às vezes ele come uma sementinha com a pomba, mas o que ele gosta mesmo é de carniça, é de destruição, é de ver a destruição de algo. Isso aí é espírito de corvo, não é de pomba. O que ele gosta, como diz por aí o ditado mundano, é de ver o circo pegar fogo e ficar assistindo. Não, não, a pomba não faz isso. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, é uma referência a este versículo da Bíblia. Se você quiser anotar na sua Bíblia, neste versículo, é Por que tiveram que ser pastores, parágrafo 118. Agora um corvo pode se assentar aqui fora e comer um cavalo morto o dia todo, e levantar voo ali ao campo e comer grão com a pomba. Porém, uma pomba não pode voar para lá e comer um cavalo morto e depois comer grãos. Isso a mataria. Veja, a pomba não tem nenhum fel e ela não pode digerir estas coisas. Por isso a pomba não achou pouso para os seus pés e o corvo achou. O corvo achou, ele acha. Qualquer coisinha que agrada a carne dele, ele para, ele senta, passa horas ali, até esquece do grão, até esquece da palavra, até esquece da mensagem. Meu Deus, que natureza terrível. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira. Olha que tipo perfeito, uma folha de oliveira no seu bico. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. A pomba só pousa em coisas puras. O tipo do Espírito Santo pousou sobre uma oliveira, falando, é claro que está falando aqui, do Espírito Santo, de Cristo e de Jesus. Aqui está falando exatamente sobre isso. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Agora tinha pouso para a planta dos pés dela, agora tinha oliveira, agora tinha grão saudável, não precisava mais ficar na arca, não precisava mais ficar aguardando. Foi o tempo de esperar.
Os discípulos, os apóstolos esperaram por tempo dentro do cenáculo, mas chegou a hora em que veio o Espírito Santo. Então eles podiam sair revestidos com o Espírito Santo. Já não era tempo mais de esperar. Agora era tempo de proclamar aquilo que eles haviam recebido. A pomba esperou, até que Deus providenciou o lugar para ela colocar os seus pés. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Acabou as águas, passou a tribulação. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Aqui começou o mundo pós-diluviano, que é o que nós estamos nele até os dias de hoje. Mundo antediluviano foram os que viveram os contemporâneos de Noé e os que viveram antes de Noé, Sete, Enoque e assim sucessivamente. Quando se viviam muito, após o dilúvio, o homem não vivia mais como vivia antes do dilúvio. Ele passou a viver menos. E por este motivo, quando a terra se frutificou, quando multiplicaram as pessoas sobre a terra, e eles viviam pouco agora, 100, cento e poucos, 150, 120, bem menos, né? Metusalém, 969 anos, muito menos. Então aqueles que vieram agora começaram a idolatrar os povos antediluvianos. E surgiram as religiões, baseadas em pessoas que viveram antes do dilúvio, baseados em Enoque. Os egípcios fizeram de Enoque um faraó, um deus, Enoque, da Bíblia, porque eles ouviram falar que houve um homem que viveu tantos anos lá atrás, antes do dilúvio, e aquele homem construiu as pirâmides e nenhum outro homem pode construí-la. Então eles fizeram deste personagem um deus. Assim como a igreja romana fez com Pedro, porque Pedro fazia os paralíticos andar, Paulo ressuscitava os mortos e o poder de Deus se manifestava neles. Então o que os homens fizeram? Idolatraram o homem, fizeram deles deuses, o que na realidade eles são pequenos deuses, mas o poder que estava neles é do Deus Supremo, o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então eles começaram, e aí vai os deuses da Índia, os deuses do Egito, os deuses, todos eles baseiam-se em algo superior, mas nunca acertam o alvo. Por quê? Por que que eles nunca acertam? Eles sempre erram o alvo. Eles sabem que existiram homens cheios do Espírito Santo. É verdade. Os maometanos, eles creem em Jesus, mas como um grande profeta apenas.
não como Deus. O Deus deles é o Alá. O Alá, e eles têm o profeta Maomé, como nós temos a Jesus, eles têm a Maomé. A diferença é que Maomé ainda está no sepulcro e a tumba de Jesus está vazia. Ele ressuscitou. Nós temos o grande privilégio, irmãos, de dizer: acertamos o alvo. Nós cremos da maneira que exatamente foi, do jeito que aconteceu. Nós cremos em Enoque como ele foi, nós cremos em Noé como ele foi, nós cremos em Abraão como ele foi, nós cremos em Adão como ele foi, homens, filhos de Deus. E nós cremos em Deus como ele é, o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus como ele é. Quem é Jesus? É o Jeová do Velho Testamento. Agora, isto é um grande privilégio. Não é para qualquer um, não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, quem Deus se compadece. Não é questão de querer, é questão de Deus escolher desde antes da fundação do mundo. Daí você olha que privilégio que você tem. Que privilégio que eu tenho, meu Deus. Conhecer algo tão grande, bem em cima, tão real. Os demais chegam perto. Eles até acreditam em Deus. Eles sabem, os budistas acreditam em um Deus. Lá no começo vai ser o mesmo Deus. Eles acreditam em um Deus, os maometanos acreditam em um Deus, mas acreditam de uma maneira diferente. E Deus não aceita este tipo de crença, este tipo de adoração, é rejeitada perante Deus. A adoração pagã, idólatra, é rejeitada perante Deus. Agora, que privilégio, um povo que adora a Deus da maneira que Ele é. A preocupação da samaritana qual foi? Após perceber que estava diante do Messias. Ela sabia que o Messias não era uma segunda pessoa, e sim Deus em carne. Quando ela percebeu que o Messias estava diante dela, olha a preocupação dela. Nossos pais adoraram em tal lugar, os judeus adoram, dizem que é em tal lugar. Senhor, eu quero saber onde e como devemos adorar. Eu quero adorar corretamente. Eu não quero adorar seguindo um homem que está na sepultura. Eu não quero adorar seguindo uma religião fanática, assassina. Eu quero adorar da maneira correta, Senhor, me ensina. Jesus, sendo Deus, e aquela mulher sendo uma filha de Deus, é importante percebermos isto. Jesus era Deus, a mulher era filha de Deus. Por isso ele mostrou para ela que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Não é ali, não é aqui, é em espírito. Às vezes a pessoa vem na igreja, mas não está no espírito da adoração. Não é recebido como adoração. Às vezes ela entra e não entra pelo portão, mas não entra no espírito, que está regendo o culto, que está regendo a ministração, está ministrando o culto. Não é uma adoradora, não é um adorador. Às vezes é um idólatra na mensagem e não sabe, não atingiu o alvo. Está sendo um idólatra. Tem várias coisas entre ele e Deus. A maior idolatria que existe não é a dos ídolos de barro, mas o maior ídolo que
que as pessoas têm são elas próprias. As suas razões atrapalham Deus de trabalhar. Que mensagem nós ouvimos ontem, meu Deus, que coisa tremenda. Às vezes os nossos pensamentos são ídolos e Deus não aceita isso, é idolatria. Vai ser julgado como um idólatra. A Bíblia diz isso. Vamos continuar, o tempo já está se esgotando. Glória a Jesus. É o 15, né? Noé e sua família saem da arca. Não, é o 18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou suave o cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aqui você volta lá atrás, quando Deus foi conversar com Adão e Eva. Ele não amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a terra. Maldita seja a terra por causa de ti, e não o homem. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Não falha. O homem é mau. Todos. Quando fala homem, é homem e mulher. O único bom, disse Jesus ao jovem rico, ao mancebo de qualidade: tu me chamas de bom, e só há um bom a não ser Deus. Deus é o único bom. Se há alguma coisa boa em você, saiba disso. Não é a sua herança, não é o que você aprendeu com seus pais, não é a sua natureza. A única coisa boa é Deus. Então, quanto mais Deus fluir em sua vida, melhor você será. Quanto mais o Espírito Santo crescer em você, melhor você será. Não existe homem bom, bondade terrena. Isso aí não existe. Eles dizem por aí, né? Esse homem é tão bom. Oh, aquele homem partiu. Ele era tão bom. Se isso significasse alguma coisa, Jesus não precisava ter suado lágrimas, suor de sangue misturado com lágrimas. Ele simplesmente faria assim: eu vou fazer uma cartilha e você segue isso, tá bom? Você não rouba, é o que ele fez, as leis. Mas quem conseguiu ser salvo pela lei? Ninguém. Ele podia dizer assim, ó: pratica a bondade, faça isso, visita os órfãos, as viúvas, o que é bom. Quem tem o Espírito faz isso. Visita fulano de tal, e a pessoa fica aquele personagem. Não precisava. De nosso Senhor, um homem que nunca conheceu o pecado, ter ido ao Calvário, poderia ter evitado. Se fosse assim, ele simplesmente deixaria uma cartilha e todos seguiriam, viríamos ao culto. Vamos ler a cartilha. Olha, você tem que ser bom, vamos ver quem fez bondade e quem fez maldade hoje. Não é assim.
Se fosse assim, anularia o Calvário. A condição é essa: todos são maus. Partiu, negou a mensagem, pisou na mensagem da graça. É juízo, é trono de julgamento. Ah, mas foi tão bom. Não importa. A única bondade que Deus reconhece é a bondade dele próprio na pessoa. Foi o que ele reconheceu em Noé, em Moisés, em todos os que serviram a ele. É a única coisa que ele vê. Nada mais. Nada. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Você põe uma referência aí, Perseverança 64. A terra após o dilúvio saiu fora do eixo. Como assim saiu fora do eixo? Ela era retinha. E por isso, em seu movimento de rotação, translação, não existia as estações. Era tudo perfeito. Era tudo igual. Era um clima só, todos os dias. O clima perfeito. Deus colocou a coisa certinha. Não era calor, não era quente, não era frio. Como Deus faz tudo perfeito. Não chovia. E aquilo maravilhoso, plantas verdes, animais mansos. Mas por causa do pecado, veio o dilúvio. E o dilúvio foi tão pesado, tão forte, que tirou a terra do seu eixo. Ela se inclinou. E a partir deste momento, aí o versículo 22, surgiram então aqui as 4 estações que temos hoje: primavera, verão, outono e inverno. E o mesmo aconteceu com o homem por causa do pecado. Ele passou a ter estações. Um dia está bom, um dia está ruim, um dia faz coisa boa, outro dia faz coisa ruim, um dia agrada, outro dia fala mal. Isso aí é resultado do pecado. Agora, quando o Espírito Santo vem, ele regula novamente o espírito do homem. E já não existe mais estações para aquele homem, como não existia para o Senhor Jesus. Mesmo com aquelas pessoas arrancando a sua barba, a estação dele era a mesma de quando ele estava com seus amigos. Que coisa, não mudava. Ele sentia dor, mas ele até intercedia por seus algozes. Não tinha estações com Jesus. William Branham, até determinada altura, tinha estações. Depois ele já não tinha mais estas estações. Quando ele partiu, no acidente que chegou a ceifar a sua vida, ele estava preso em meio às ferragens e o socorrista foi puxar ele e não viu que as pernas dele estavam quebradas, enroscadas. E o irmão Branham deu um grito de dor apenas, ai! E o socorrista disse, me desculpe, Senhor, eu não vi. O irmão Branham chamou ele, venha mais perto. Me perdoe por ter gritado.
Eu sabia, eu sei que você não sabia. Não tinha mais estações para ele. Quando o batismo de fogo atingir a terra voltará para o eixo dela novamente. E não haverá mais estações sobre a terra. Um tipo do batismo com o Espírito Santo. O homem é batizado com o fogo do Espírito e não há mais estações para ele. A terra vai ser batizada com o fogo atômico, o fogo dos céus, vulcões, e não haverá mais estações para ela. Ah, mas que coisa maravilhosa é podermos refletir nestas coisas. Quem pode ver isso? Somente quem tem profeta. Um profeta é um revelador da palavra. Tudo isto que nós temos, nós recebemos através do revelador da Bíblia, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, isso? 10, 7, isso mesmo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Encerramos por aqui a nossa meditação. Grande Deus, nosso amado Pai Celestial, somos tão agradecidos, Senhor, por este grande privilégio de olhar a Bíblia como ela é, refletindo nela os fatos, as verdades incontestáveis do dia em que estamos vivendo, das coisas que têm passado diante de nossos olhos, os cumprimentos de suas profecias, e nos ver, ó Deus, enquadrados como pombas, enquadrados como aqueles que esperam somente do Senhor, enquadrados como aqueles que subirão no rapto, no arrebatamento. Ó Deus, isso nos causa um grande temor e tremor, e vontade de te servir cada dia mais com nossas vidas, e nos consagrar cada vez mais. Deus, sela estas palavras em nossos corações e nos dê um bom dia, nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.